No relevado ao Parlamento, eles não fazem fintas só com a bola. Está no ar, finta parlamentar. Henrique, chegou finalmente o teu momento favorito, Mundial de Clubes, onde podes voltar a ver o Porto ganhar, ou não? É verdade. Eu não. Ontem não comecei a ganhar. Então, conta-me um aguentar. pouco sobre esse Mundial de Clubes que eu não tenho assistido com muita atenção. Olha, então, man, eu recomendo que tu assistas ao Mundial de Clubes quando tiveres a oportunidade. Porque eu também era muito cético em relação a este Mundial de Clubes. Mas está-me a dar aquele gostinho de Mundial de Seleções, sabes, Miguel? Ok. Eu dei por mim no sábado à noite, no domingo já de madrugada, à 1 da manhã, aqui dos Açores, a ver o Al Ahly com o Inter de Miami. Jogo interessantíssimo. Por acaso não foi um jogo mau. E eu estava a ver aquele jogo e estava a pensar assim, eu nunca na vida ia ver esse jogo em condições normais, mas eu também nunca iria ver de repente um Paraguai e Egito se eles também não estivessem no grupo de Portugal no Mundial de Seleções, percebes? E está começando a dar aquele gostinho daquele jogo já às 4 da tarde e depois já às 7 e depois já às 10 e depois são tantos jogos seguidos. Pá, estou a gostar muito da experiência até agora. Claro que há pontos positivos. Não me digas que vais virar scouting durante a noite do Futebol Clube do Porto. Vai virar, sim. Já vi alguns jogadores ali que podiam ser interessantes. Principalmente no jogo ontem do Palmeiras. Um jogador que tem sido associado ao Porto, o Richard Reis. Gostei muito do jogador. Sporting? E o Sporting também é. Foi associado recentemente ao Sporting. Olha, o jogador é muito bom. Ele faz um passo para o Estevão que de muita Foi o melhor qualidade. em campo, não foi? O Estevão. Foi o melhor em campo, foi o Estevão, sei. Se bem que eu não concordo muito, porque tanto o treinador do Palmeiras, o Abel, como o Anselmi, disseram que o melhor em campo foi o Cláudio Ramos e realmente foi. Eu sou, como tu sabes, vi os resultados, vi os golos, os highlights. Sei que o primeiro jogo não teve golos, que foi o tal que tu referiste. Por isso acho que durante a madrugada ser um jogo sem golos, ainda bem que conseguiste aguentar. Mas sabes o que é que eu consegui aguentar, Miguel? Só para a gente ir continuando aqui a falar. Eu consegui aguentar porque eu acho que nós aqui na Europa, e isso é bom porque eu também gosto, que é o nosso futebol é muito tático, sabes? Sim. E às vezes não dá tanta abertura aos jogadores e liberdade aos jogadores de fazerem aquilo que querem. E eu senti que aquele jogo foi taticamente um desastre, vamos ser sinceros. Mas foi interessante, parecia tipo bola cá, bola lá. Vê lá, no último lance do jogo, o Al Ahly tem uma oportunidade na baliza do Inter de Miami, o jogador, em vez de chutar, passa a bola, perde a bola, e logo nesse mesmo lance a equipa está toda descompensada na frente e o Inter de Miami quase que marca um gol. Estás a perceber? Isso é interessante. Eu recentemente vi um indivíduo que apresenta relatores sobre os jogadores sub-17. E ele referia que na América do Sul estava grande parte dos jogadores que tinham maior taxa de drible com sucesso. E isso é verdade. Tu vês jogadores mais jovens, regra já têm mais potência a driblar. Mas na América do Sul, eles quando viajam depois para o futebol europeu, têm algumas dificuldades no início em adaptar-se. Pois é. Pela falta de rigor tático, aquela espontaneidade ou espaço que não existe para o drible. Exatamente, por acaso, muito bem visto agora, Miguel, estás a dizer, isso é verdade. Pá, e por isso achei o jogo até interessante. E depois temos, por exemplo, no jogo, né, do Bayern Munique, temos a questão do guarda-redes do Auckland City ter tirado de férias para estar ali. E tiveste falta de golos no primeiro, não tiveste no segundo? Não, no segundo não tivemos falta de golos nenhuma. Mas pronto, epá, infelizmente para o Bayern. É verdade. Mas pronto, por exemplo, só falando assim no geral, antes de entrarmos em cada jogo, há coisas a melhorar. Por exemplo, na minha opinião, a questão da entrada dos jogadores em campo. Não sei se já viste, Miguel. Não. A entrada dos jogadores em campo acontece quase assim como a NBA. O jogador é chamado individualmente. E aquilo é um bocadinho estranho. Quanto tempo é que isso leva? Demorou um bocadinho, mas parece parece que estão a tentar tornar o futebol aquilo americano, percebes? E aquilo não gosto muito daquilo, da maneira como aquilo está a ser feito. Aliás, tu até tens um vídeo que está a se tornar viral, né? Que o Messi não cumprimentou a Speed e o Messi está a entrar sobre no campo, precisamente porque é na altura em que ele é chamado. Eu vi esse vídeo. Isso era... não sabia que isso era para a entrada em campo. Ok, vi. Epá, e pronto, essa parte eu não estou a gostar muito.
Epá, e depois Ok. também a questão, mas isso é cultural, não é? Na América, Só falta dizer assim: vindo da Argentina com 30 picanos, 42 golos, 30 assistências. 45 quilos. Lionel Messi. Epá, e pronto, essa parte é meio estranha e eu por acaso não concordo muito com isso. Epá, e depois tem a questão do público, não é? Mas isso é cultural. Sim. Foi arriscado fazer o Mundial de... Mas também, sabes, eu acho que é cultural, mas também tens a questão de os estados são enormes. Por exemplo, ontem parecia que o estado estava meio despido no Atlético com o PSG, mas tinha 80 mil pessoas lá dentro. Também tinhas 80 mil, porque tinha ouvido falar que por acaso a bilheteira, o sistema de bilhética do Mundial de Clubes funciona diferente. O preço oscila com a da procura. Ok. E que E no metade da início, procura? no início o primeiro jogo, que era esse que tu viste, o Inter Miami, os primeiros bilhetes foram colocados a preços 300 e tal euros. E acabaram com 40 euros. Fogo. Pá, e depois, não sei se vais-me saber responder a isso, mas depois a FIFA compensa os que compraram primeiro ou não? Não sei responder, mas não estou da FIFA. Depois... Duvido. Opa, mas pronto, em termos do jogo, depois também só vi o resumo do Botafogo, não vi o Botafogo com o Seattle Sounders que aconteceu agora durante a noite, também não vi. Mas falando do jogo do Porto, opá, é assim, eu não percebo muito bem a festa dos adeptos do Palmeiras. Está tipo caótico as redes sociais hoje. Porque, Não devem saber bem como é que o Porto está. exatamente, também tem essa situação. E o Porto, eu acho que isso, e já critiquei o Anselmi aqui no podcast no passado. Eu acho que o Anselmi, o Porto no geral, ontem não teve muito mal. O Porto até aos 70 minutos esteve bem no jogo até. Haveram oportunidades das duas partes, etc. Aos 70 minutos há uma quebra física evidente do Porto. E o Palmeiras aí esteve muito melhor e teve uma bola oposta e tudo mais. Mas até aos 70 minutos foi um jogo, eu acho que foi um jogo muito equilibrado. O Porto teve 3, 4 oportunidades também de fazer gol claras. Então o cabeceamento do Zé Pedro, que ele aparece sozinho na área num canto e ele finaliza completamente mal. Tens um lance do Rodrigo Moura na primeira parte. O Porto teve muito bem. Aliás, o primeiro lance de perigo é do Porto, um lance com o João Mori, com o guarda-redes defende. Por isso eu até não fiquei muito, muito descontente com a exibição do Porto, tendo em conta que aqueles são os mesmos jogadores desta época, não é? Olha, só aqui para terminar o fator mundial de clubes. Vou dizer uma coisa: será que eras tu que tinhas as expectativas um bocado baixas? Podia ser, Ahm, exatamente, Miguel. Podia eu ser. acho que ao ver de fora, digo que o Porto tem todas as possibilidades de passar à próxima fase. Ahm, e relativamente ao Benfica, que jogou hoje com o Boca Juniors, acho que é o jogo que decide a passagem, porque o primeiro lugar é do Bayern Munique. Acredito que o último seja do Auckland City, e Yeah. depois será entre o Boca Juniors e o Benfica, por isso acho que é um jogo muito importante para o Benfica. Mas como nós também na última semana tivemos a vitória de Portugal, não foi? É verdade. Hoje ainda não tivemos nenhum troféu levantado, mas os sub-21 estão muito bem. Muito bem, é verdade. Também mereci aqui o nosso aplauso, é verdade. Muito bem, estão aí muito bem. Vi o jogo com a França, o 0-0. Um 0-0 que engana muito. É igual, Porque diz Portugal. que é igual o do Inter de Miami. Portugal foi muito superior à França. Ok. E tal como visto que no jogo seguinte, a França tem, apesar de dominar o jogo, tem muitas dificuldades em marcar a Geórgia e só consegue resolver o jogo no fim. 2 golos aos 90 e um aos 90 mais 12, se não estou em erro. Sim, então. Portugal acabou por cilindrar a Polónia por 5-0, com grande exibição de Kanda na direita e Roger Fernandes na esquerda. Vi o gol do Candy, espetacular. O segundo, presumo que seja aquele que ele vai da direita para a esquerda. Exatamente, que goloso. É máquina. Está numa forma física espetacular. Mas era para esta estação sub-21, tu deste ao luxo de deixar no banco o Gustavo Sá, Sim. o Mateus Fernandes, que foi um jovem do ano que apesar de terem descido de divisão, do Southampton, e o Tiago Tomás no banco. E ainda tens, por exemplo, um jogador que podia estar aqui, mas não está, que tu gostas muito, que é o Moura. E o Fábio Silva também está lesionado, não é? O Fábio Silva, acho que sim. Também não está. É verdade. Mas para mim destaca aqui um jogador. Ele não joga, nem joga na Primeira Liga, joga na Liga 2. Foi o jogador do ano da Liga 2. Recolheu imensos troféus de jogador do mês, que é o Diogo Nascimento.
Ok. É titular do, no Seleção do Sub-21. Vizela. Sim. Ok. Pois. O Diogo Nascimento acho que merece um salto. O Diogo Nascimento é dos escalões de formação do Benfica. Uhum. Acaba depois por ir para o Vizela. E uma época incrível. Muito Uma bem. época incrível. Eu só vi um bocadinho do Infelizmente jogo depois com o a Vizela França. não conseguiu subir. Pois. Eu só vi um bocadinho do jogo com a França, não vi o jogo com a Polónia, por acaso. Há um grande jogo da seleção portuguesa que agora só tem de confirmar depois do primeiro lugar com a vitória frente à Geórgia. Neste momento está 4-4-3-0 em pontos. Ok. Muito bem. Hum. Vamos ver, então, olha, toda a sorte muito para os nossos sub-21 e pá, Para ver se ainda celebramos aqui mais. ainda vamos celebrar aqui mais um, mais um título, mais um troféu. Não sei se queres tocar em mais algum ponto aqui do futebol. É só uma novelazinha, só rápida, 2 minutos. Ah, o Guilherme. Novela Jócaras. Mas antes, deixa-me dizer uma coisa, Miguel. Antes, Uhum. de passares para isso e para acabarmos no Mundial de Clubes de vez, eu queria só deixar aqui a minha fita da semana, então, porque depois não faz sentido. Oh, ok. A minha fita da semana, não sei se estás à espera desta fita da semana, vai para o Claude Ramos, o guarda-redes do Porto. Pensava que era aquele da SIC. Da TVI, pá, não vejo o Big Brother. Da TVI, é verdade. Já estive na SIC, não estou? Já, quer dizer, não sei. Já, esteve lá com a Cristina Ferreira. Ele vai sempre para onde a Cristina vá. Bom nome para um programa. Já percebi que não percebemos muito desse assunto. Mas okay. O marketing aqui gratuito para a TVI, bom nome para um programa. Vá onde a Cristina vá. Mas, epá, queria só deixar aqui a nota desta fim de semana ao Cláudio Ramos, porque eu acho que é complicado. Ele foi titular do Porto ontem na estreia do Mundial de Clubes. Fez uma exibição monstruosa, grande exibição. Ambos os guarda-redes fizeram uma exibição muito boa. E é assim, eu acho que é muito difícil um jogador jogar pouco e demonstrar que está sempre pronto a responder, ainda para mais quando se é guarda-redes. E eu acho que o Cláudio Ramos personifica mesmo aquilo que é o profissionalismo e o espírito de equipa que se quer numa equipa como o Futebol Clube Porto, que falta muitas vezes esta época. E por isso a minha fita da semana vai para o Cláudio Ramos. E eu acho, na minha opinião, que se o Diogo Costa vier-se a confirmar a sua saída, que o Porto é aqui um guarda-redes de equipa grande e que demonstra quando é que responde. E é muito difícil ser guarda-redes de equipa grande, porque grande parte do jogo a bola não chega lá. É verdade, toma. E de um momento para outra chamada a atenção, e isto é muito difícil estar parado por completo na grande parte do jogo e depois ser chamado a intervir. É verdade. Mas pronto, vamos agora à tua novela, não é? Estás a gostar de acompanhar? Acho que é uma novela que tem muita mãozinha do empresário. Achas que ela é o português da novela? Vou tentar pronunciar Hassan Sintikaya. Porque é assim, pelos vistos havia um acordo de cavalheiros, depois já não havia. Depois veio a questão de se houver uma proposta de 60 milhões e o Sporting recusar, ter que indenizar o empresário em 10%. Eu acho que, primeiro, ponto número 1, é preciso lembrar que eu quero ter contrato com o Sporting Clube de Portugal. É verdade. Há que respeitar contratos. Exatamente. A causa da rescisão são 100 milhões de euros. É verdade. Só se pode falar com um jogador 6 meses antes de ele terminar o contrato. Ou então, se for paga a cláusula, pode falar diretamente com o jogador. Segundo ponto, o Sporting prometeu, é verdade, mas eu acho que tendo em conta os dados estatísticos do Jócaras, uma proposta de 50 mais 10 ou de 60 mais 10 é um bocado injusta. Muito injusta. Sei a idade, mas também sei que é dificuldade de arranjar um ponta de lança goleador. É verdade. E já vi outros serem contratados por mais e não valerem tanto. É em Portugal. É em Portugal. Por isso eu acredito que uma proposta de 70 fixos com 10 em variáveis, talvez 5 deles mais fáceis de concretizar do que os outros, seria uma proposta que o Sporting poderia aceitar. Agora, não pode haver este jogo de chantagem, de então vamos fazer com que o outro clube apresente uma proposta oficial de 60 milhões, porque já sabe que vai rejeitar, para depois pagarmos 6 milhões ao empresário. Não, vocês têm que meter uma cláusula como a do Renato Sanches, que ele tinha de ganhar a bola de... Eu acho que depois esses jogos dos empresários que, primeiro, é preciso lembrar que o Sporting tem uma SAD. E essa SAD é cotada em bolsa. Depois é preciso lembrar que o Jócaras é jogador de futebol, mas também é um indivíduo como todos nós, e isto faz pressão. Muito, é verdade. O empresário não está a favorecer nada
um jogador toma. Eu sou crítico muitas vezes do Varandas, mas eu acho que nisto ele está simplesmente a defender o clube, não tem nada a apontar. Não, o Varandas estava a fazer aqui o papel correto, que É. é ele até não era para vir publicamente, vem depois das declarações do empresário, porque estas coisas devem ser resolvidas internamente. E depois de fazer isso, acaba por defender aquilo que realmente tem que defender, que é o Sporting Clube de Portugal, Exatamente. que é a função dele. Por isso, não vou dar outra vez a fim da semana ao Varandas, mas devia. Só para não falar que isso aqui é só um pequeno ponto. E para terminar o futebol, é preciso relembrar que o Sporting está a fechar o fosso. Já são 50 milhões de euros investidos desde 2018 por Frederico Varandas no estádio de Alvalade. É preciso lembrar que a requalificação das infraestruturas também é muito importante. Uhum. E o Sporting como vai ter que jogar mais cedo o troféu 5 violinos, porque vai jogar a Supertaça logo no início de agosto, o troféu 5 violinos vai ser Aliás, disputado no Jamor. A notícia já saiu, até era para te dizer isto em off. Já está marcada a Supertaça 31 de julho. Achei muito cedo este ano. Ok, então quer dizer que o campeonato começa por volta de 7. É verdade, 31 de julho achei bastante cedo, mas também deve ter a ver com o foco de haver Mundial de Seleções no próximo ano. É porque deve ter acabado. Sim, para terminar mais cedo o campeonato. E isso depois é outra coisa, mas falamos para a semana por causa da questão da condição física e do Mundial de Clubes. Sim. Ok. Vamos agora. Antes de acabar o futebol, deixa também já. Isto é para tu despachar comigo. Ok, dá-lhe. Daqui a pouco começa não sei quem é que vai jogar às 4. Acho que é o Chelsea, acho. Jogo de Chelsea com o Vancouver, não é qualquer coisa assim. Não, LA. LA, exatamente. Eu também vou deixar aqui o meu cartão vermelho da semana, que vai para o Fernando de Borges, o jornalista brasileiro, que fez que durante a conferência de imprensa antes do jogo do Palmeiras com o Futebol Clube de Porto, fez 2 perguntas ao Anselmi, e enquanto o Anselmi respondia, ele nunca olhou para o treinador do Futebol Clube de Porto, e o Anselmi recusou-se a responder à segunda pergunta, que era sobre qualquer coisa sobre como é que estava o Palmeiras, etc. E eu acho que se eu deixar aqui a nota, o cartão vermelho para o jornalista, porque a atitude foi desrespeitosa, e o futebol precisa de ser elevado, e estas atitudes só empobrecem ainda mais o futebol, e pronto, queria deixar esta nota aqui também, no cartão vermelho da semana. Ok. Eu aproveito para deixar o meu cartão vermelho da semana a Rui Costa. Não, estou a brincar. Ao Benfica. Não, podia deixar por causa da questão de não ter sido aprovado o orçamento, acho que do Benfica, já não sei. Mas não vou para este ponto. Vamos passar a parte da política, que é melhor. O teu cartão vermelho vai para a política, vá. Não sei. Vamos ver. já te revelo a seguir. Então vamos para a política, Miguel. Pronto. Política. Foi semana de entregar o programa de governo, não foi? É verdade, entregar do novo programa de governo. Que tem umas coisas muito engraçadas. Está sim, senhor. Tem umas coisas muito engraçadas porque acabamos por olhar para um programa de governo que Montenegro, entre aspas, ocultou muitas das suas propostas durante a campanha eleitoral. Porque há muitas propostas que acabam por surgir aqui neste programa de governo que não constavam do programa eleitoral da AD. O que ainda é surpresa, Miguel. Não, eu acho interessante pelo facto em que nós olhamos para isto como, bem, se não for durante o programa eleitoral, não houve discussão durante o período de campanha. Se não houve discussão durante o período de campanha, o que é que acontece? Mete no programa de governo, está resolvido. E agora eu pergunto, e qual é que é a relação do eleitorado que votou na AD? É verdade. É verdade. Mas temos algumas propostas que são mesmo um bocadinho controversas, Miguel. Eu, por exemplo, eu olho para aquela questão de a lei da greve não constava do programa eleitoral. É verdade. Apesar dele, pronto, durante a parte da campanha ter feito uma pequena manifestação sobre este assunto relativamente às greves da CP. Mas não constava. Não constava, não. A questão da revisão das leis laborais também não. Bem, eu olho para alguém que seja que tenha um votante da AD, que se calhar, ao ler o programa eleitoral, acaba-se por sentir talvez um pouco defraudado vendo o programa do governo. Exatamente. Eu sentiria. Não representa a pessoa votou.
Agora, também olhamos para o outro ponto, que é qual é que é o impacto que isto tem na esquerda. Uma posição já sabemos, que é do PCP, que vai apresentar uma moção de rejeição que à partida já está condenada. Tendo em conta as palavras do PS, por aí já compreendemos, né? Exatamente. Agora, é também preciso olhar para que leva, por exemplo, o que é que este programa de governo, e nós vimos as declarações quer de Carlos César, quer do José Luís Carneiro, que apesar de ainda não ser o secretário-geral sendo o único candidato, já aqui damos como voz dele a representar o PS. Qual é o impacto que isto tem para o PS? É o impacto que tu olhas para o facto de foi um programa de governo que é muito mais fácil de lidar com. Porque também preciso lembrar isto: não há revisão constitucional, não é? Uhum. Isto ficou patente e nós tínhamos já feito alusão ao facto de haver aquela intenção da aproximação da iniciativa liberal e do Chega para com a AD para a revisão constitucional e pronto, isto já percebemos que não. Mas, neste programa de governo, há, entre aspas, pequenas linhas que vão dar uma ajuda, quer ao Chega, quer à IEL. Exatamente. É, tu olhas para o Chega, há questões para a resposta à imigração. Também digo uma coisa, se ficar tudo resolvido, o Chega fica sem bandeira para falar. Relativamente à questão do que vou dizer que foi outra que nós falamos, que é a questão da revisão das leis laborais, Uhum. com a Chega de legislação laboral, aí ele também fica contente, não é? Fica tudo feliz. E depois, já agradaste a um e agradaste a outro, vamos agradar os dois, que é a revisão dos apoios sociais. Pronto, e é isto que nós temos. Agora, faz com que o PS vai ter que. Porque vai dar tempo ao governo, já percebeu que precisa dar tempo ao governo, porque também precisa de outra coisa, precisa de tempo para si próprio. Exatamente. Neste momento precisa de tempo para si próprio. Agora, isto é uma faca de dois gumes, e aqui o Montenegro é um bocado do estratega, que é o facto de olhares para. Isto vai dificultar um pouco o papel daquilo que é o Partido Socialista para viabilizar, não é? Uhum. Sei. Porque tendo em conta todas estas medidas e pegadas foram as declarações. Mas facilita também o papel como oposição, porque se já há tantas medidas que agradecem os outros partidos que poderiam ser considerados oposição, mostra que o PS pode ficar encarregue de ter esse papel. Sim, é verdade. Sim. Porque existem aí medidas que é como tu dizes, existem medidas que aproximam muito o governo, o Chega, a IEL, etc. O Chega apresenta-se como oposição, não é? Intitula-se como oposição, tendo em conta que o programa do governo vai muito em contra daquilo que são algumas das pretensões do Chega, não faz sentido o Chega ser oposição. O PS tem de repensar muito bem aquilo que são os próximos 4 anos, mas que é a forma como se vai lidar com este programa de governo. É verdade. E agora digo-te uma coisa, viste as palavras de Gouveia e Mel? Não vi. O Gouveia e Mel, Não devia desculpa, para o Almirante Gouveia e Mel elogiou o programa de governo, disse que era reformista e virado para o futuro. Mas admitiu que também há aqui umas coisas controversas. Epá, eu fico sempre a pensar, para Gouveia e Mel são sempre coisas genéricas. Há aqui coisas controversas. O quê? Explique-se, fale. Sabes, É que depois eu nunca sei qual é que é o ponto de orientação ideológico do homem. o Gouveia Mel estava bom para aquelas séries da Netflix. Ele deixa sempre aquilo em aberto no final do episódio. É para teres de ver o próximo. Nunca se sabe bem se há uma segunda temporada, se não há. Chamado cliffhanger, não sabes? É, se no Rabo de Peixe o Rafael morreu na primeira temporada, se vai aparecer na segunda temporada. Não, o Gouveia Mel deixa aquilo sempre em aberto. Epá. Faz uma proposta à Netflix para contratar como O Almirante. Belo nome para uma série. tanto pode ter uma temporada como pode ter 15. Mas é verdade, não é? É verdade. Estou a ver o que é isto. Não, eu também concordo plenamente contigo. Em tudo. Ele deixa sempre em aberto pontas soltas e as pessoas que vão apanhando. E o mais interessante é que depois ele volta à pública e não explica o que disse anteriormente. Aquilo é.
Mas percebeste a primeira ou não, pá? Ora, falando em presidenciais, quem é Olha, que eu cá. vou falar? Queres falar? Do António José Seguro, não é? Ah, exatamente. Para quem vai a minha quote da semana? Ah, não era suposto dizer. Ah. Ias adivinhar de qualquer maneira. Ias adivinhar, não é, Miguel? Pá, acho que sim, eu vi, pelo menos do que apareceu na. As minhas. Agora As minhas. fez a referência. Fez a referência a quem é que eu vejo na televisão, na 5 disse e na FP3. Um pouco do discurso, acho que sei o que é que vais pegar. Pronto, a quote é: afastei-me quando podia dividir, volto agora para unir. É forte. É forte, não é? Acho que é uma mensagem muito forte do António José Seguro. E, pá, regressa agora à política com esta mensagem de união dentro do nosso país. Como nós já dissemos anteriormente em alguns episódios, existe uma grande divisão, desconfiança em relação à política, e acho que o António José Seguro pode ter este papel de união e agregador, exatamente, num Portugal que é partido que está tudo partido neste momento, mas que precisa de um presidente verdadeiramente apaziguador, e e ele demonstra aqui a sua intenção de ser este presidente apaziguador, e por isso a minha conta da semana vai para o António José Seguro. Muito bem, muito bem. Olha, Mas o que é que eu não sei se tu viste, foi outra frase. Diz? Não sei se tu viste, foi outra frase desta apresentação de candidatura. Então. Lembras-te na semana passada ter feito referência a alguém que tenha incitado críticas relativamente à apresentação da candidatura de António José Seguro? Sim. No discurso, António José Seguro diz qualquer coisa como: não precisa aprender no cargo, chega preparado. Não sei se te recordas que a semana passada alguém dizia que precisamos de alguém com experiência. É verdade. Falaste nisso aqui a semana passada, é verdade. Em alusão em resposta a alguém do Partido Socialista, foi interessante ver esta frase. É verdade. Foi uma das que me ficou. Demonstrar a preparação do António José Seguro. Pelo menos não deixa os cliffhangers. Vai responder às pessoas. Exatamente, não deixem no ar o suspense. Exatamente. Sabes que, efetivamente, vai haver uma segunda temporada? Vai sim, senhor. Só não foi assim, foi para apresentar a candidatura, porque eu sou candidato, Mas isso não é durante a temporada, é na apresentação da série, no pré-série, percebes? É o trailer ou o teaser, exatamente. não é? Ele fez o trailer, o teaser, fez tudo. E agora começou a primeira temporada. Viste alguns dos presentes? Vi alguns números do Partido Socialista lá presentes. Exatamente. Vi alguns. Francisco Assis. Exatamente. João Soares. Jamila Madeira. Maria de Belém. Exatamente. Álvaro Beleza. Adalberto Campos Fernandes. Tiveste a ver na televisão os que iam passar um dia marcado no teu caderno? O próprio Eu vi o Bayern na 10 no Auckland City e tu ia marcar os... O próprio antigo secretário de Estado, o António Lacerda Salles. É verdade. São nomes muito, muito fortes também do Partido Socialista. E que colocam pressão no partido, talvez. Para ver qual é que é a decisão. Já falamos aqui que é uma candidatura unipessoal. Exatamente. Mas é interessante ver que tomada de decisão e tomada de partido acaba por ter o PS. É verdade. Eu por acaso não sei, o José Luís Carneiro já se pronunciou acerca disto alguma vez? Pelo menos que eu tenha visto, não. Eu também ainda não. Vai ser interessante ver a posição dele quando for tornada pública. Vamos ver? É. E um discurso virado para o progresso económico, para a justiça social, para a igualdade de oportunidades. Uhum. E aqui mais uma vez com uma frase muito, muito importante que diz para evitar que nascer pobre seja uma sentença. Sim. Eu escolhi a calha, mas o António José... Esteve forte nas cores. Ajudou-nos muito. Obrigado, António José Seguro. Eu posso dar, já que vamos em senda de cores, posso dar a minha. Dá-lhe. Se os meus avós, na altura do colono, não se vergaram, hoje eu não vou reclamar. Eu trabalho, voto, faço os meus descontos. Sou uma cidadã exemplar, tenho que reclamar, mas reclamar com soluções. Já tens uma ajuda que é cidadã. E eu vi isso alguns no Expresso esta semana. Nas redes sociais apareceu-me qualquer coisa sobre isso. E eu estou a ver a cara da pessoa, mas o nome... não faço ideia. Eu posso
posso dizer. Podes dizer. Solange Salvaterra Pinto. Foi numa participação, exatamente como referiste no Expresso. Ok, é isso. No tal podcast. É ativista social. É também vice-presidente da Associação de Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal. E foi que enquanto ouvi um pouco do tal podcast, achei interessante. Uma boa frase, Toma. Muito forte, muito boa, Toma. Tu ainda não E dás agora? o cartão vermelho nem a tua finta. Será que esta semana não tenho? Ou será que tenho? Será que a finta é igual para a pessoa do cartão vermelho? Ui, seria único. Será que temos aqui uma dupla finta? Ui. Como eu sei que temos uma semana muito atarefada e quero-te evitar fazer várias publicações. Como é que fizeste isto? A minha finta da semana e o meu cartão vermelho da semana vão Que para... montanha russa esse gajo que tu escolheste? Não sei quem é, ou senhora, não sei. Que montanha russa? Para ir à frente e vi o cartão vermelho. Queres tentar uma adivinha? Não faço ideia. Estou aqui a pensar, já desde que tu disseste que é para me pôr para o trabalho, etc. E não estou a ver quem é que possa ter ido lá, sair-me e vem de cá a voz. Então. Luís Montenegro. Leva a finta e leva o cartão vermelho. E então? O cartão vermelho, acho que pelos motivos óbvios que já referi, Sim. a questão do programa de governo, a questão de ter um programa eleitoral no qual não constavam as medidas que depois apresenta no programa de governo. Eu acho que isso foi, eu, como referi anteriormente, uma falta de respeito em relação com o eleitorado que votou na AD, principalmente na questão da lei da greve e da revisão das leis laborais. Para a finta da semana, porque ele, com esta tomada de decisão, acaba por ser um grande estratega. Tu também já te referido ao disso anteriormente, e é verdade. Verdade, acaba por colocar também pressão na questão do Partido Socialista, mas também acaba por se levar um estratega por evitar uma revisão constitucional, mas colocar medidas no programa de governo que vão gerar um consenso com algumas daqueles são os programas quer da Iniciativa Liberal, quer do Chega, como já referi na questão da imigração, na questão da legislação laboral e depois, ou os dois em conjunto, na revisão dos apoios sociais e dos impostos sobre rendimentos. Olha, muito bem. Muito bem, Miguel. Não estava nada à espera disto. E agradeço. Bem, está feito, Miguel. Para terminar, a pergunta da semana, não é? A pergunta da semana. Esta é muito fácil. Sempre difícil, Miguel. Pão de sementes ou pão de abóbora com nozes? Eu não disse que ia ser complicado para mim. Epá, gosto dos dois. Pá, eu gosto muito de pão de abóbora com nozes, vou-te ser sincero, Miguel. Eu também opto pelo pão de abóbora com nozes. É sério? Adoro. Não estava à espera. Adoro. Epá, adoro. Epá, também adoro. E depois apanha aqueles pedacinhos de nozes. Exatamente. É espetacular. O pão de sementes é bom, mas naquelas bordas mais duras aquilo dá uma pancada no céu da boca. E depois comes aquilo a meio do dia, vais sorrir e tens uma semana. Pá, gosto mais do pãozinho da abóbora. Tão bem porque nós aqui nos Açores estamos muito habituados a comer a abóbora, de repente. Uma boa abóbora cozida, não é, Miguel? É verdade, sim, senhor. Acho que trazer essa aí um dia também. Epá, mas até agora a mais difícil tinha sido o inhame com batata doce. Ainda está aqui na minha cabeça. O inhame fica aqui no coração porque eu não pude escolher pelas razões que... Tanto que foi o dia foi o título do último episódio. É verdade. Está feito, bem. Está feito. Até para a semana onde vamos ter o episódio 7 do Cristiano Ronaldo. E cada vez mais nos aproximamos do xixi-charro. E um copo de vinho. Copo de vinho. Já tens o bilhete, Miguel? Não tenho. E a cada montada lá no campozinho de futebol de Ribeira Canto? Não, tem casa de familiar. É pá, magnata. Um grande abraço para todos. Um abraço.